Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu sou a Fernanda Ponzetto, especialista em comportamento humano aplicado aos negócios. Hoje eu quero falar para você sobre a NR1, risco psicossocial. Eu sei que você é um empresário, uma empresária que tem aí suas atividades, suas tarefas no dia a dia, e o seu maior desejo é que a sua empresa atinja os objetivos, ganhe a performance que você está buscando, e aí de repente surge na sua cabeça essa palavrinha psicossocial e você não sabe por onde começar. Eu quero que você fique comigo até o final para que você, empresário e empresária, possa tirar as dúvidas, esse terrorismo que estão fazendo aí para você com relação a essa lei. Vamos lá. A primeira pergunta que o pessoal me faz, e aí eu tô separando todas elas aqui, ó, no meu bloquinho. Então, a primeira pergunta é assim, ó, Fernanda, o que é a NR1, risco psicossocial? O que ela é? Pessoal, todo empresário que tem hoje condição de trabalho e nessa condição de trabalho possui empregados, colaboradores que estão na CLT, já precisam estar conectado com a NR1, risco psicossocial, ok? Então, se você é uma empresa MEI, por exemplo, que não tem colaborador, você não precisa fazer a NR1, risco psicossocial. Se você é uma empresa de qualquer porte, que não só MEI, e você não tem colaborador, você não precisa fazer essa lei aí dentro da sua empresa. Então, a gente já começa a desmistificar, ok? Se não tem colaborador, não precisa. Se tem colaborador, precisa. Fernanda, eu tenho colaboradores, e agora? O que essa lei interfere aqui no meu negócio? Então, vamos deixar uma coisa clara, em primeiro lugar, que essa lei não é uma lei nova, ela não foi criada agora, não é agora que tem multa, não é agora que tem autuação. Eu sei que estão criando terrorismos aí para vocês sobre essa questão, só que o meu papel é traduzir o que está acontecendo aí fora para que você possa fazer com que essa norma seja algo muito mais simples no seu dia a dia, muito mais prático, e que se você ainda não regularizou, que você regularize, tá? Então, o que aconteceu? Essa norma ela já existia e a lei, o Ministério do Trabalho disse o seguinte: a partir de agora, essa NR1, no capítulo 1.5, que tá lá, gerenciamentos de riscos ocupacionais, a partir de agora isso é expresso. Ou seja, você, empresa, precisa se preocupar com isso. Não adianta mais entregar lá um documento para o Ministério do Trabalho ou para o seu apoiador aí na segurança do trabalho, médico do trabalho, ou seja, quem for que esteja aí dentro da sua empresa. Às vezes é você mesmo, o empresário, porque você não tem suporte. Então não adianta você entregar hoje só os riscos ocupacionais, que é um dos fatores que motivou muito a lei expressa. Então são dois fatores que motivaram essa lei expressa. O primeiro foi esse, que as empresas estavam só colocando os riscos ocupacionais, que são riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos de acidente. Só que a gente tem vários outros negócios, e você que está me ouvindo aí pode ter vários negócios ou um tipo de negócio que não se encaixa somente em riscos ocupacionais. Você também tem os riscos psicossociais, que são falta de autonomia na empresa, conflito, comunicação, tipos de abuso, verbais ou não. Então, todo esse processo também acontece nas empresas. E por que isso está em voga cada vez mais? Porque, olha, eu que atuo há muitos anos dentro do desenvolvimento humano, percebo o crescimento dos problemas de saúde mental. E realmente os dados do INSS mostram quase meio milhão de pessoas pedindo afastamento por saúde mental, por problemas de saúde mental na empresa. Então, esses são os dois pontos que têm motivado o Ministério do Trabalho a aplicar de uma forma ainda mais atuante com relação à NR1, ok? Então, não é perseguição.
não é perseguição, não é mais uma taxa, mais uma multa, mais um problema. Eu quero que você entenda que é um ajuste necessário, é um ajuste necessário. E eu entendo você, empresário, empresária, que é um momento complexo, por quê? Porque você tem que se adaptar em algo que você nunca ouviu falar. Então, vamos facilitar aqui nesse conteúdo para cada vez mais ficar claro para você, tá? Eu vou trazer outros conteúdos, eu vou também trazer especialistas que vão falar sobre o assunto, que vão discutir a parte jurídica, a parte de engenharia do trabalho, saúde do trabalho, ok? Especialistas que estão aí dentro do meu contexto, que me apoiam nesses projetos juntos com os empresários também, tá? Então, acompanhe o canal para você compreender. Então, seguindo aqui nosso raciocínio, o que tem acontecido? É necessário que agora você cuide desse processo dentro do seu ambiente de trabalho. Fernanda, isso quer dizer que eu vou fazer uma pesquisa uma pesquisa de satisfação, isso quer dizer que eu vou trazer um treinamento de comunicação, um workshop para minha empresa, isso tudo já vai estar resolvido? Esse é o pior problema que eu vejo que está acontecendo hoje aí. Então, muita gente está aproveitando esse caminho e está oferecendo para os empresários treinamentos soltos. Ah, vamos fazer um treinamento porque isso vai ajudar você a trabalhar a sua NR1, risco psicossocial. Cuidado, cuidado. Por quê? Quem entende realmente de NR1, risco psicossocial, sabe que todo processo que você vai fazer hoje para treinar, para desenvolver, para trabalhar a parte comportamental, psicossocial da sua equipe, não pode ser treinamento solto, não pode ser conteúdo solto. Precisa estar conectado com o mapeamento que você vai fazer aí dentro da sua empresa. Você precisa entender, obviamente, quais são os riscos psicossociais para que você possa atuar com os treinamentos, com o desenvolvimento baseado nesses riscos. Então, preste atenção, não dá para fazer treinamento solto, tem que fazer treinamento associado com esse cruzamento. Por isso que é importante conhecer a lei de uma forma prática e simples. Senão você vai ficar aí, investindo em treinamento solto, mas esses treinamentos não vão responder com esse cruzamento que você precisa fazer aí na sua empresa, ok? Então isso é muito importante, esse é um ponto assim essencial, principalmente eu que estou na área do treinamento e desenvolvimento humano, eu gosto de trazer essa verdade, porque é muito fácil a gente sair vendendo curso, vendendo treinamento, mas a ideia não é essa. A ideia é que você faça isso tudo alinhado com o perfil da sua empresa. Fernanda, por que eu tenho que fazer esse cruzamento? Gente, primeiro porque não dá para você ficar treinando o tempo inteiro na sua empresa, certo? Parar funcionário, parar horário, para isso acontecer o tempo inteiro. Você precisa fazer isso de forma estratégica. Então, eu tenho um determinado problema, eu vou ter uma determinada solução. Ponto. O que a lei está dizendo hoje? Que não é para você aí fazer um treinamento só e parar. Você precisa fazer isso de forma contínua. Então, é importante que você agora tenha uma forma de processuar isso tudo. Vai dar mais trabalho? Vai, não é? Que é uma coisa que talvez você ainda não tinha planejado dentro da sua empresa. Por isso que você precisa agora encontrar os meios certos para facilitar isso. Para facilitar. Eu sempre digo, a vida do empresário é uma vida elástica. Então, assim, para a gente crescer, a gente precisa deixar algumas coisas maiores. Então, é um elástico que a gente vai fazendo. E se você cresceu, se você tem colaborador, você está nesse momento. Você está nesse momento de aplicar as melhorias na sua empresa. Vamos lá, outra perguntinha aqui, ó. Minha empresa precisa cumprir essa obrigação? Sim, toda empresa com um colaborador precisa cumprir essa obrigação. Só que toda empresa vai fazer do mesmo jeito? Não.
Por quê? Porque cada empresa tem a sua categoria. Então, a gente tem empresas que têm setores maiores, que têm o sistema ocupacional muito mais diversificado, com máquinas, com ambientes muito mais sensíveis, biológicos, químicos. Então, a gente tem complexidade. Então, dependendo da complexidade, muda a forma como você vai atuar nesse processo. O que não muda? Não muda a obrigação de você fazer a NR1 risco psicossocial. Por quê? Porque a NR1 risco psicossocial está alinhada com o seu ambiente de trabalho. Então, assim, eu sempre digo para o empresário, se você receber uma autuação de um Ministério do Trabalho e você não tiver como comprovar que você está cuidando de toda a sua parte psicossocial, se você não tiver documento, se você não tiver mapeamento, se você não tiver avaliação, se você não tiver os seus treinamentos contínuos cruzados lá com os riscos psicossociais, a lei vai entender que você, como empresa, não está nem afim e nem um pouco preocupado para olhar para isso. Então, dependendo, obviamente, da sua categoria, talvez você precise de um especialista para acoplar, né, todo o seu processo aí mais complexo. Só que a NR1 psicossocial, ela independe do especialista. Você, como empresário, está na lei, você, como empresário, é o responsável para desenvolver esse processo aí dentro da sua empresa, tá? Então, o que muda efetivamente? Se você é uma empresa pequena e se você, por exemplo, tem uma categoria, que é uma categoria que não é uma categoria complexa, vamos chamar assim, né? Porque existem 4 tipos de categorias, cada categoria tem a sua nomeação, a sua função, mas eu quero simplificar aqui para você. Se você é uma categoria 1, por exemplo, que você pode ver através do seu KNAI, você consegue entender se você vai precisar fazer muitos processos documentais ou poucos processos documentais com relação à NR1. Agora, independente da sua categoria, você precisa estabelecer o seu método aí para a NR1 risco psicossocial. Por quê? Ela é que vai cuidar dos fatores relacionados ao seu ambiente de trabalho e como esses fatores podem ou não impactar os seus colaboradores, tá? Então, isso é muito importante, porque eu percebo o seguinte, o mercado está dizendo que nós não somos, como empresa, responsáveis pela saúde mental dos colaboradores. Sim, como indivíduo, a empresa ela não é responsável como indivíduo. Essa lei ela não diz, olha, você tem que fazer terapia em cada um desses colaboradores, você é responsável pela totalidade de tudo que aconteceu na vida desse colaborador pensando em saúde mental. Você, empresa, é responsável por todo tipo de situação em conflito emocional desse colaborador. Não. Só que a empresa, ela é um ambiente em que as pessoas convivem e vivem por muito tempo. Então, o que a lei está dizendo? Que o empresário possa avaliar o quanto esse ambiente pode causar um impacto psicossocial nesse colaborador. Por quê, gente? Os conflitos emocionais, os problemas mais intensos emocionais, eles são vividos em várias áreas na vida das pessoas, certo? O seu colaborador, quando chega às vezes bravo aí dentro da sua empresa, não é sempre porque ele tá bravo com o seu negócio. É porque viveu às vezes um conflito dentro de casa, discutiu com a esposa, com o marido, os filhos estão dando trabalho, a administração financeira em casa tá ruim. Então isso tudo vai aumentando o processo de conflito pessoal. E é óbvio, essa pessoa ela vai pro trabalho, ela carrega isso tudo. Então existe essa meia parte que já é levada pelo colaborador. O que a lei está dizendo é, ok, existe uma realidade do indivíduo e existe também uma realidade do local que esse indivíduo está inserido. Então, empresário, você não é responsável pelo indivíduo na totalidade, mas você fica, diante da lei ali, responsável pelo ambiente que este indivíduo está.
Fica claro para você aí, tá? Então, não precisa se responsabilizar no sentido do indivíduo, mas você precisa se responsabilizar no sentido como empresa. O que você está oferecendo nesse ambiente que está sendo positivo para a autonomia desse colaborador, para a comunicação desse colaborador, para diminuição dos conflitos relacionais, como que você gerencia as tarefas para que esse processo de performance seja um processo fluídico e não um processo onde existe uma pressão excessiva, onde as conversas sobre tarefas sejam conversas que façam esse colaborador crescer. Então, percebe? São pequenos movimentos que muitas vezes os pequenos e médios empresários acabam não olhando por isso. E faz parte. Eu vim de grandes empresas e eu sei que as grandes empresas já têm seus departamentos. Departamento de RH, o departamento de saúde do trabalho, médico do trabalho. Então, já existem várias caixinhas. Por quê? Porque a empresa grande ela já consegue manter esse tipo de estrutura e ela precisa manter. Porque cada vez que você vai crescendo como empresa, você tem que se adaptar. Agora, pequena e média empresa, você que está aí, você que tem a sua loja de calçados, você que tem aí sua loja de vestuário, você que tem uma empresa de serviço, um escritório, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Como é que você se alinha a esse processo? Então, a ideia é facilitar o seu caminho. Por isso, ao longo dessa existência aí dessa lei, a gente criou uma plataforma para você fazer isso de uma maneira simples e prática, tá? Eu vou falar dessa plataforma, por quê? Porque ela vai ajudar você a fazer todo esse processo da jornada do gerenciamento ocupacional. Então, dentro desse gerenciamento, você vai conseguir avaliar, contextualizar, mapear os colaboradores, ter aí o seu plano de ação, o que você precisa ou não fazer, poder treinar as pessoas, poder incluir treinamentos de acordo com a normativa. Então, eu quis facilitar a vida do empresário, por isso eu desenvolvi essa plataforma que chama NR1 Turbo para você poder fazer isso de uma forma prática. Então, dependendo da sua categoria, você vai entrar lá na plataforma e em 7 passos você consegue finalizar esse caminho, ou dependendo da sua categoria, se for uma categoria mais complexa, você define toda a sua documentação, você recebe um seu dossiê para poder mandar esse dossiê lá para a PGR, que a PGR já é o documento oficial da NR1, que aí você vai precisar de um especialista para confirmar toda essa documentação e tudo mais. Mas você vai ter todo o processo que a lei exige da NR1 psicossocial dentro de uma plataforma. Por quê, gente? Que é coisa mais complexa às vezes do que entender a lei brasileira? Nem quem inventou a lei talvez esteja ali criando normativas simples para execução. Tanto é verdade que eles abriram, depois que foi criada a lei, mais tempo para o empresário poder se adaptar, tiraram os primeiros meses ali das multas. A gente agora, nessa data que está correndo o vídeo, é uma data em que eles revogaram aí as multas, mas a lei continua e daqui a pouquinho já vai voltar. Provavelmente você está ouvindo esse vídeo ou nesse período ou agora, de repente, aí ouvindo com essa normativa da multa já aplicada. Então, é um processo de compreensão, sim, só que agora não tem mais jeito, você precisa fazer. Porque se você tiver um trabalhador aí, por exemplo, que coloque a tua empresa na justiça, faça um processo trabalhista, como é que você prova hoje? Essa é uma pergunta que eu tenho para você. Como é que você prova hoje que você está cuidando dos riscos psicossociais desse colaborador? Se você não tiver como comprovar, acabou a tua chance, minimizou a tua chance como empresa de conseguir mostrar que você está, obviamente, investindo nesse ambiente de trabalho. E como eu falei, aquele 50% que vem lá do indivíduo no ambiente dele, vai todo para você, certo? Então, tem que ter muito cuidado nesse processo e não esperar. Não esperar.
eu costumo dizer que quando vem a multa é aí que a gente acorda, né? Então, lembra daquela época que a gente podia usar cinto, não precisava usar cinto de segurança? Vocês lembram dessa época? Quem tem 40 a mais vai lembrar, né? Então, essa é a faixa aqui, ó, 40 a mais, você vai lembrar dessa época. Não precisava usar cinto de segurança. Quantos acidentes não aconteceram? Só que não precisava usar, porque ninguém estava lá autuando, ninguém estava fiscalizando. E aí, a partir do momento que ficou expresso autuação e multa, todo mundo passou a usar o cinto, certo? Então, às vezes, a gente é movido pela dor, não é movido pelo processo natural de que vai salvar uma vida, de que é importante, não é movido pelo benefício. E aí você tem hoje uma dor que realmente é a autuação e multa da sua empresa se você não tiver regularizado. Legal? E aí, que mais? Olha lá, perguntas. Fernanda, quer dizer então que eu preciso regularizar a NR1 psicossocial contratando um especialista? Não. Você não precisa, não existe na lei que você precisa contratar um especialista. Diz na lei que você, como empresário, é o responsável por esse processo. Ele precisa acontecer sob sua responsabilidade. Obviamente, você precisa levantar os dados da sua empresa e se você, como empresário, não tiver informação suficiente ou não souber, aí sim você precisa de um especialista para tal. Só que hoje você consegue fazer isso de uma forma prática, tá? Conhecendo a sua empresa, conhecendo o seu negócio, você consegue seguir essa normativa. Não tenho condição, Fernanda. Então você pode fazer a sua NR1 psicossocial, que é muito prática, e você, dependendo da sua categoria, se for uma categoria onde é uma categoria complexa, aí sim você pode acionar, por exemplo, um segurança do trabalho, da saúde do trabalho, um profissional de segurança da saúde do trabalho que vai ajudar você nesse caminho também, tá bom? O que mais? Vamos lá. Dúvidas. Aqui, ó. Você também digita sua dúvida aqui embaixo, porque a ideia aqui do canal é essa, tá bom? Poder responder essas dúvidas. Vamos lá. Minha empresa já faz pesquisa de clima. Isso é suficiente? Não, não. A lei diz que você precisa ter um processo, gerenciar um processo para que isso realmente esteja dentro da normativa. Então não adianta fazer treinamento solto. Você precisa realmente avaliar a sua empresa. Eu costumo dizer que é uma jornada. Você vai fazer um raio-x da sua empresa para fazer toda a documentação que vai levar você aí ao processo de regularização da NR1, riscos psicossociais. Então, o que eu quero que você, empresa, comece a entender? Você precisa, para ontem, regularizar isso. Para ontem, você não pode mais esperar. Primeiro porque isso vai ajudar a sua empresa a se melhorar, porque você vai cuidar desse processo do ambiente que vai ser um ambiente favorável para a saúde mental do seu colaborador, ok? Então, o seu ambiente vai promover uma qualidade de vida para esse colaborador que está ali quase que o dia todo. Então, a ideia principal é essa. Depois, obviamente, com esse ambiente qualificado, você com certeza como empresa vai ter aí menos exposição jurídica, tá? Então, são dois ganhos. Se você tem um colaborador que está numa empresa que ele se sente bem, que ele se sente feliz, que ele se sente visto, que ele se sente pertencendo àquele lugar, que ele sabe que ele pode performar, que existe uma qualidade relacional, a sua empresa vai crescer. E se você faz isso e ao mesmo tempo começa a se direcionar com a lei, a chance que você tem aí de ser uma empresa autuada, a chance que você tem aí de ser uma empresa que vai receber um processo trabalhista é muito menor. E a gente sabe que os processos trabalhistas, eles acontecem. Você que é empresário, empresária, já recebeu algum processo trabalhista? Conte-me por aqui, deixa eu entender também aí a sua realidade. Então é hora de você, como empresário,
iniciar o seu processo da NR1 Risco Psicossocial. Se você quer iniciar agora, se você quer aprender a colocar isso em prática e ainda tem dúvida, eu vou deixar um link aqui para você, que é um link da verificação gratuita para você entender, será que isso se encaixa na minha empresa? Como isso se encaixa? Como é que a NR1 psicossocial se encaixa na minha empresa? É para mim ou não é? Clica aqui na verificação gratuita, você vai fazer isso, você vai entender esse processo e vai, obviamente, no final desse processo, entender qual é a melhor forma de você começar agora. Eu vejo você, empresário e empresária, no nosso próximo vídeo. Até mais!